Fala, turma, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós iremos ver o conceito de pressão de uma força. Esse conteúdo se encontra na apostila 5 de vocês. É o capítulo 9, das páginas 27 a 30. Porém, antes, vamos rever o que foi visto na aula anterior. Bom, na aula anterior, nós vimos o conceito de densidade de um corpo. A densidade de um corpo é a razão entre a massa e o volume do corpo. Outra relação que nós temos é a massa específica de uma substância, que relaciona a massa e o volume da substância. Porém, densidade ou massa específica, como é que eu vou diferenciar uma da outra? Bom, a diferença entre densidade e massa específica fica bem clara quando falamos de objetos ocos. Neste caso, a densidade leva em consideração o volume completo e a massa específica apenas a parte que contém a substância. Então, por exemplo, a densidade num navio. Por que o navio vai flutuar? Porque no caso, a massa específica, a densidade, do navio, ela vai levar em consideração a densidade de todos os materiais do qual é feito o navio. O aço, a madeira, o plástico e inclusive a densidade das partes ocas, que no caso é o ar. Então esse somatório de todas as densidades faz com que a densidade do navio fique menor que da água, ele vai deslocar um volume sobre a superfície de água e vai flutuar. Agora, no caso da massa específica de um corpo, ele leva em consideração apenas a substância do corpo. Logo, por exemplo, se eu tenho 1 kg de chumbo, e esse quilo de chumbo ele está associado a uma forma homogênea, maciça, se eu colocar esse 1 kg de chumbo na água, ele vai afundar. Bom, para líquidos e corpos maciços, não há distinção entre densidade e massa específica. Bom, um exemplo aqui, relacionando a massa e o volume, está associado à densidade da água. A densidade da água no sistema internacional de unidades é 1 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Porém, a gente sempre trabalha com um sistema que é o sistema usual, que relaciona a grama por centímetro cúbico ou o quilograma por litro. Isso nós vimos nas aulas anteriores. Logo, a relação de transformação que eu aplico para a densidade, passando do sistema internacional para o sistema usual, é que para eu passar de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, basta eu multiplicar o valor numérico por 10 a menos 3, ou seja, dividir por 1000. Para passar da unidade usual, que é grama por centímetro cúbico, para a unidade no sistema internacional, que é o quilograma por metro cúbico, basta multiplicar por 1000. Vou mostrar para vocês um vidinho aqui que eu peguei no Positivo On, que estabelece essa relação que nós temos entre massa e volume, que determina a densidade do corpo. Veja bem. Tudo bem? Bom, continuando.
Bom, com isso, a gente já pode entrar no conceito dessa aula, que é a pressão. No caso, por enquanto, nós vamos trabalhar só com pressão de uma força. Os outros tipos de pressão nós vamos ver nas próximas aulas. Então, ó, em inúmeros momentos de nosso dia a dia, podemos observar situações em que há alguma aplicação do conceito de pressão. Vamos ver alguns aqui do cotidiano. A panela de pressão, por diminuir o tempo de cozimento de alimentos, é um exemplo de aplicação de diversos conceitos físicos, entre eles a pressão. No interior de alguma dessas panelas, a pressão pode atingir até 2 atm. ATM é a unidade de pressão associada à atmosfera. Nós vamos trabalhar com um capítulo específico no estudo das pressões atmosferas. Pressão atmosfera é a força que o ar faz sobre uma área qualquer. Bom, o que corresponde ao dobro da pressão atmosférica ao nível do mar. Então observe, de acordo com os princípios da termodinâmica, o aumento da temperatura de um gás em ambiente confinado com volume constante provoca o aumento da pressão, isto é, das forças aplicadas pelo gás na superfície interna do ambiente. Em uma panela de pressão, por exemplo, é possível que uma pressão elevada entorte ou rompa a tampa, provocando acidentes domiciliares. Por que isso? Quando a gente for fazer o estudo das variáveis de estado de um gás, nós vamos relacionar pressão, volume e temperatura dessa maneira. Isso aqui é a equação geral dos gases. Ela estabelece que a razão entre o produto da pressão e do volume pela temperatura é sempre um valor constante. Por que essa panela aqui vai explodir? Porque o que vai acontecer? A panela de pressão, o objetivo dela é cozinhar os alimentos, mantendo a água no estado líquido a temperaturas acima de 100 graus Celsius. Então, se o volume da panela, que é o corpo dela, é mantido constante, se eu aumento muito a temperatura da água, por exemplo, aqui dentro da panela, do alimento que está sendo cozido aqui dentro da panela, com certeza eu vou aumentar a pressão, ou seja, eu vou aumentar o grau de agitação das moléculas da substância que está contida dentro dessa panela. O volume mantido constante, com o aumento dessa pressão, essa agitação, que está relacionada à velocidade cinética, ela vai querer ir para algum lugar. E qual que é o caminho? Ou estoura o pino de segurança, rompe-se esse pino de segurança, ou a panela explode. Tem um vidinho aqui mostrando isso, quer ver? Ó? Acontece a explosão. Uma cortina de fumaça se forma. De acordo com informações, ninguém ficou ferido. Veja essas imagens. Este foi o local onde a panela de pressão explodiu, totalmente destruído, principalmente na parte de cima. Beleza, pessoal? Então, ó, tomar muito cuidado com panela de pressão, porque o estrago é considerável. Bom, peraí, vou arrumar isso daqui. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então observe como eu tenho um aumento de temperatura, esse aumento de temperatura ao volume constante, que é o volume da panela, vai fazer com que a pressão suba muito, passando de um determinado valor de segurança. Se a válvula de segurança da panela não romper, a panela pode explodir. Outro exemplo do dia a dia de pressão. Por razões de segurança e de conservação dos veículos, é necessário manter os pneus com a pressão adequada.
Essa pressão varia de acordo com o veículo e o tipo de pneu. Mas um valor típico é de 30 libra-forças por polegada ao quadrado. Essa unidade de libra-força por polegada ao quadrado, ela não é uma unidade no sistema internacional, mas ela é uma unidade de pressão que a gente costuma ver nesses calibradores de pneus de postos de gasolina. Então, libra-força por polegada ao quadrado, ou PSI, que é a sigla em inglês de libra-força por polegada ao quadrado, vai representar a mesma pressão. Então, observe, é muito importante manter a pressão correta dos pneus do seu veículo, pois além de melhorar o desempenho do carro e economizar combustível, ainda contribui para a sua segurança. Quando estão descalibrados, os pneus perdem a aderência com o solo. Como que a gente determina a calibragem correta de um pneu? Basta olhar, geralmente, na maioria dos veículos, na porta do motorista, no batente da porta do motorista, estão as indicações para o tipo de pneu que você usa, para a quantidade de pessoas que vai ter no teu carro, a calibragem que você usa no pneu da frente e a calibragem que você usa no pneu de trás, para um determinado número de pessoas e de bagagens. Tá? Então observem, a pressão dos pneus de um automóvel deve ser monitorada para o melhor funcionamento do veículo. Pressões muito altas ou muito baixas podem reduzir a vida útil do pneu e modificar as condições de dirigibilidade. Então, tem 3 ilustrações aqui que mostram a banda de rodagem do pneu em contato com o solo na condição de uma pressão correta. Observe que a banda de rodagem está totalmente em contato com o solo, uma condição de pressão baixa e uma condição de pressão alta. Então, se a pressão está muito baixa ou muito alta, eu não vou ter o contato total do pneu com o solo. Isso vai acarretar problemas de segurança na hora de dirigir esse veículo. Você perde a aderência, você perde numa freada, ou de repente você está num local onde a pista está molhada, você não vai ter esse contato total, vai fazer com que o carro derrape. Beleza? Bom, um dos requisitos básicos para ter uma vida saudável é manter a pressão arterial em valores próximos de 12 centímetros de Hg por 8 centímetros de Hg. Por enquanto não vamos nos preocupar com essa unidade de pressão aqui não. Na hora que a gente for estudar o experimento de Torricelli, eu vou desenvolver esse conceito de unidade de centímetro de mercúrio, tá? Bom, pressões muito altas ou excessivamente baixas podem provocar danos à saúde. Então observem, ao ser bombeado para as artérias do corpo pelo coração, o sangue pressiona as paredes dos vasos, o que é denominado pressão arterial. Quando a gente for trabalhar no experimento de Torricelli, nós vamos ter uma parte, um capítulo voltado para esse estudo de pressão arterial. Tá? Bom, na física, o nosso conceito associado à força, tá? A pressão é geralmente simbolizada pela letra P minúscula. É um conceito de grande importância e está relacionada com a distribuição de uma força em uma superfície. Por exemplo, quando pressionamos um lápis, dessa maneira aqui, entre os dedos, podemos perceber uma sensação de desconforto somente no dedo que pressiona a extremidade mais pontiaguda. Mesmo que as forças realizadas nas duas extremidades do lápis sejam iguais. Então observem, eu aplicando a mesma força no polegar e no indicador, vai fazer com que a sensação de desconforto seja maior na parte pontiaguda, porque nessa região aqui eu tenho uma menor área de contato da ponta do lápis com o dedo. A força aplicada é a mesma, vamos entender, o lápis está em repouso. Então a força que o indicador faz é a mesma que o polegar faz. Só que o desconforto é maior no polegar
devido à área da ponta do lápis ser menor do que da base dele. Então, ó, a pressão pode ser entendida como uma distribuição de força em uma superfície. No entanto, a força aplicada na extremidade mais pontiaguda se distribui em uma área menor e, portanto, a pressão é maior. Ou seja, a pressão é inversamente proporcional à área de contato. Para determinar a pressão, devemos calcular a razão, ou seja, a divisão da força aplicada perpendicularmente sobre uma superfície pela respectiva área. Então, ó, quando eu aplico uma força perpendicularmente a uma superfície, essa força aplicada à superfície vai ser aplicada em uma área dessa superfície. Então, a gente entende como pressão a razão entre a força aplicada sobre a área no qual eu estou aplicando essa força. Porém, o que acontece? Se a força não for perpendicular à superfície, eu preciso calcular a componente vertical dessa força. Aí basta eu aplicar razão trigonométrica num triângulo retângulo. Observe que se eu estou aplicando essa força aqui oblíqua sobre essa superfície de área S, eu tenho que achar a componente vertical dessa força, que é dada por esse cateto aqui, ó. Esse cateto aqui é o mesmo aqui, ó. Esse segmento aqui, esse vetor é o mesmo aqui. Então, por que a força vertical sobre a superfície é F seno do ângulo beta? Porque eu estou calculando o seno do ângulo formado por essa força aqui, ó. Observe que essa força é a hipotenusa e essa força aqui é o cateto oposto, que é a componente vertical. Qual que é a razão trigonométrica estabelecida entre hipotenusa e cateto oposto? É o seno. Então, o seno desse ângulo beta vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Logo, a força que eu tenho é F seno de beta. Então, toda vez que eu tenho uma força que não é perpendicular à sua aplicação sobre uma área qualquer, eu tenho que sempre calcular a componente vertical dessa força. Então, ó, se a força F estiver inclinada de um ângulo beta em relação à horizontal, ó, essa inclinação aqui, ó, a parcela dessa força que exerce a pressão é a componente vertical de F, ou seja, é F seno de beta, conforme a figura que nós temos aí. Bom, então para concluir, pressão é uma grandeza escalar que resulta da divisão da força perpendicular ao plano de uma superfície pela área dessa superfície, ou seja, é a razão entre a força que eu aplico sobre uma área qualquer. Tá? Seu símbolo é a letra P minúscula e a unidade de medida de pressão no sistema internacional é o Newton por metro quadrado. Por que Newton por metro quadrado? Porque é a razão entre a força que no sistema internacional é medida em Newton pela área que no sistema internacional é medida em metro quadrado. Essa grandeza também é conhecida como Pascal, PA. Fechando essa primeira parte para na outra aula a gente entrar nas atividades. Manômetros são instrumentos usados para medir pressão. Essa pressão pode ser mensurada, ou seja, medida em várias unidades, como BAR, que é a medida de pressão num sistema que é conhecido como sistema CGS, tá? E PSI, que é a libra, força por polegada ao quadrado. E existe uma relação que vai estabelecer uma transformação de unidades de pressão em BAR para a atmosfera ou em PSI para a atmosfera. Então, ó, um BAR é 0,987 atmosfera e um PSI 0,0680 atmosferas. Bom, porém, o que a gente tem que entender? Que no sistema internacional, a unidade de pressão de uma força é o Pascal, que é a razão entre a força em Newton
e a área em metro quadrado. Beleza, pessoal? Daqui a pouco a gente começa a resolver as atividades. Até já!